Isso tem a ver com o Novo Testamento? Será que Jesus ele falou disso também? Não, ele não falou disso direto, ele falou disso muitas vezes de forma escrachada. Então vamos lá, estamos começando mais um Go Deeper sobre modelos. Como assim modelos? Modelos que impactem a sociedade. Como entender o que o reino tem a ver com você atuar num modelo de negócio, um modelo de trabalho, um modelo de propósito que está realmente alinhado com os valores do reino. E aqui eu estou falando de fato você ajustar a tua trajetória para trabalhar por um propósito maior. Ser uma resposta para aqueles que precisam. É sobre tudo isso que essa série Go Deeper fala. Inclusive, se você está chegando aqui pela primeira vez, já por favor curte esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, porque a gente está postando uma vez por semana um conteúdo mais profundo. Mas quase todos os dias tem conteúdo aqui, são mais curtos para que você possa se aprofundar. E lógico, se você também quer não perder nunca nenhum Go Deeper, aqui tem um link na descrição do nosso canal do Telegram. Lá é só para a galera do Go Deeper, só para a galera que quer ir mais fundo, tá bom? Então vamos lá, a gente já falou sobre impacto, a gente já falou sobre cultura, a gente já falou sobre coisas que são camadas para que você possa realmente mudar a tua mentalidade e ter um mindset de propósito, um mindset direcionado a ser uma resposta, uma vida mais relevante. Tá, Rafa? Mas eu caí aqui pela primeira vez, tem como você dar uma resumida? Tem sim. Então hoje nós temos uma base que foca em empreendedorismo missional na África do Sul e temos pessoas no Brasil se conectando com a gente, nós temos a nossa imersão lá e a gente fala muito sobre esse conteúdo, a gente fala sobre coisas práticas. Isso por quê? Porque aconteceu com a gente. A maioria das pessoas que fazem parte da nossa equipe ou da nossa rede de alunos e tudo mais eram pessoas que viviam uma vida convencional, onde nós aprendemos o que talvez você também aprendeu, que é, vai estudar muito para ter um trabalho, para ter uma carreira promissora, para ganhar mais dinheiro, para quem sabe um dia trabalhar por um propósito. Só que isso tudo foi o que a gente fez e a gente viu que isso não faz muito sentido mais não. Eu não tenho nada contra ganhar dinheiro, a gente vai ter uma aula que eu vou falar sobre possibilidades e sobre parâmetros no Go Deeper aqui, e você vai entender que o dinheiro não é um problema. O problema é ficar condicionado ao dinheiro. Mas o Senhor ele tem mais a ver com propósito, ele tem mais a ver com propósito. Grava isso. O dinheiro, eu vou falar muito isso no nosso Go Deeper, o dinheiro não gera o propósito, mas o propósito gera todas as coisas, inclusive dinheiro se necessário. Quando eu estou falando propósito, eu estou falando sim sobre colocar o reino em primeiro lugar e tudo ser acrescentado. Então foi isso que aconteceu, pessoas da nossa equipe assumiram carreiras, áreas e coisas muito legais que a gente sempre buscou, só que rolou uma frustração. A gente viu que a gente tinha uma capacidade descomunal de impactar as pessoas que precisam e a gente estava trabalhando por dinheiro, foi quando a nossa vida inteira mudou com esse entendimento de reino como impacto na sociedade e hoje nós trabalhamos full-time ensinando pessoas também a trabalhar, independente da tua área, independente do que você faz, beleza? Então, eu quero falar hoje sobre modelos, tá? Será que as escrituras ela nos dá alguma referência de modelo? E quando eu falo modelo, eu estou falando de maneiras, de formas para que você tangibilize o que você carrega. Será que existe isso? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui na descrição alguns versículos para você estudar. Você vai ver que nossas aulas aqui no Go Deeper é bem assim, prática. Eu não vou ficar aqui fazendo igual numa comunidade, lendo aqui todos os versículos, todos os estudos. Não é um estudo aqui. Aqui é hard work, beleza? Então vamos lá. Então, eu vou falar de alguns textos e depois você se aprofunda se você quiser. Quando a gente vê, primeiro, se a Bíblia ela nos dá algum modelo, a gente encontra o modelo piramidal. Por isso que aqui eu fiz uma pirâmide. Ó. O modelo piramidal é um modelo usado hoje em dia na maioria das organizações. Então, talvez você trabalhe numa empresa que tem um modelo corporativo baseado nessa pirâmide. Onde o quê? Onde a base, as pessoas ficam aqui na base, a maioria. Depois tem aqui as pessoas que... liderança, a parte gerencial e aqui a diretoria. E se a gente for pensar até no contexto eclesiástico, a maioria das organizações
religiosas também seguem esse modelo. Então tem lá o líder, daí tem os sublíderes e a maioria das pessoas que fazem parte daquela comunidade específica de fé. E ONGs, mesma coisa. Então a gente vê que esse modelo piramidal ele existe por quê? Vamos lá, quero ver a pergunta, por que existe? Por quê? Por quê? Porque ele funciona. Esse modelo ele funciona. A questão é, ele funciona para quê? Ele funciona para a realização dos interesses de quem normalmente está no topo da pirâmide. E é assim. Agora, será que as escrituras nos mostram isso? Sim, a primeira menção de um modelo piramidal, até no contexto histórico, não só no contexto de escritura, nós vemos no Egito. Então, qual é a história do Egito? A gente vai lá ver no livro de Êxodo, Deuteronômio, falando sobre isso. O povo de Deus ele começou a crescer, eles eram maiores em número de pessoas, só que o que aconteceu? O faraó, para prender aquele povo, estabeleceu um modelo piramidal, e literalmente pirâmide mesmo, eles construíam pirâmides, eles trabalhavam carregando tijolos. Tá, mas será que isso tem a ver, Rafa, com os dias atuais? E o que isso tem a ver com o meu propósito? O que isso tem a ver com a minha vida? Fica aqui até o final que você vai entender que isso tem muito a ver, e eu vou te dizer, você vai ver isso e vai querer sair do mindset da pirâmide. O modelo antigo e o modelo atual, vamos lá. No modelo antigo, a maioria das pessoas ficavam na base carregando tijolos. Por quê? Por segurança. Segurança. Então, se eles não carregassem a cota de tijolos, eles eram açoitados muitas vezes até a morte. Então era mais seguro fazer o trabalho lá e ok. E hoje, como é que será que é hoje? Hoje, esse modelo piramidal, ele mantém as pessoas também baseado em segurança. Então hoje, por que você trabalha? Porque você quer pagar as suas contas. Então é muito mais seguro você estar nesse modelo, porque daí você tem recursos e tal, porque senão você não consegue. Então ele te segura por segurança. A diferença é que antes você era açoitada até a morte. Hoje não. Hoje você fica despejado, você fica sem condições e tal. Beleza. E depois que a pessoa ela já tem uma segurança? Como é que esse modelo piramidal segura as pessoas? Baseado em poder. É óbvio, gente, que o exemplo aqui do Egito, não existia uma ascensão social definida porque eles eram escravos. Mas é importante a gente pegar o princípio e fazer esse paralelo para ver se realmente as coisas mudaram. Então, antigamente no Egito, para que você tivesse um pouco mais de liberdade, era você assumindo um outro plano naquela hierarquia que não era mais de tijolos, mas era de auxiliar, era de carregador, de supervisor de carregador de tijolos. Isso era um nível de poder. O poder que eu estou falando aqui é você ter um poder de direcionar outras pessoas, de cuidar de outras pessoas. Lógico que naquele modelo não era cuidar, né? Era escravizar. Olha que engraçado. A única maneira deles terem liberdade era escravizando outras pessoas. Tá, mas e nos dias atuais? É a mesma coisa. Quando uma pessoa está numa empresa, ela já tem a segurança, o único jeito de fazer com que a pessoa ela fique é fazendo com que ela deseje poder. Então a maneira de ela assumir mais poder aqui, é ela assumindo uma gerência, uma diretoria, um projeto específico, então segura naquele modelo baseado em poder. Tá, mas e depois que a pessoa já tem lá um cargo, uma posição, alguma coisa, como é que a pessoa vai ficar naquele modelo? Daí é baseado no reconhecimento. Reconhecimento. Eu conheço pessoas que são altos executivos, executivos no nível global de multinacionais, organizações, pessoas que ganham um dinheiro que se eu falar aqui, eu fico até com receio, porque é muito dinheiro. Pessoas que não precisariam mais trabalhar, se só com o que tem na conta já tem uma independência financeira, mas continua trabalhando de uma maneira louca, frenética, não tem vida, não tem família. Por que isso?
por causa do reconhecimento. É assim que acontece nos dias atuais. É porque o cara, ele tá na capa da revista da área dele. Porque o cara dá entrevistas, porque o cara tá na sopa de letrinhas, CEO, CMO, COO, entendeu? Isso é uma posição. Isso também, infelizmente, a gente vê em vários outros contextos, no cenário, muitas vezes até de organizações sem fins lucrativos, até de comunidades de fé, onde a gente muitas vezes é fomentado a subir num plano para a gente ter um reconhecimento humano. Enfim, isso é meio delicado, porque parece que eu estou falando algo crítico. Filtra, tá? Não receba essas coisas de uma maneira negativa. Mas a questão é que isso é uma coisa que muitas vezes é fomentado. Esse modelo da pirâmide, ele se mantém assim, ó, fomentando as pessoas a subirem, dizendo que aqui está a liberdade. Será que aqui está a liberdade? Qual liberdade que as pessoas falam? Elas falam aqui que aqui está a liberdade de tempo, a liberdade de dinheiro, a liberdade de uma série de coisas. Então, baseado nessa ideia que nos venderam, a gente entra numa organização e quer subir. A gente quer subir. Mas, e no Egito? Eu nem falei do Egito no reconhecimento, né? Existem histórias e pessoas que acreditam que a única maneira da pessoa que estava na base no Egito viver uma liberdade era estando mais próximo do faraó. Estar mais próximo do faraó significava um lugar mais seleto. Eram como se fosse um outro nível numa hierarquia. Eram as pessoas mais próximas. E é exatamente isso que acontece. É a pessoa que está mais próxima do presidente, é a pessoa que está mais próxima do líder, é a pessoa que está mais próxima, enfim, daí a gente é fomentado, isso é um modelo de reconhecimento. Tá, Rafa, mas você está falando de Egito, você está falando de corporativo atual e tal. Isso tem a ver com o Novo Testamento? Será que Jesus ele falou disso também? Não, ele não falou disso direto, ele falou disso muitas vezes de forma escrachada. Então, óbvio, em outros contextos, mas que você pode pegar o ganho e você vai ver que faz sentido, tá? Se você vê o que eu estou falando e ler, se aprofundar e achar que não faz sentido, coloca aqui. Mas se você tiver bom senso, você vai ver que isso sim faz muito sentido. Então, vamos lá. Primeira menção aqui, segurança. Quando Jesus ele pega os discípulos, primeiro Mateus 4,17 ele começa a pregar o melhor do reino, depois ele vai para Galiléia, depois ele forma os discípulos e depois ele envia os discípulos. Quando ele envia eles, ele dá alguns direcionamentos. O primeiro direcionamento é: não leve pão. Grava isso, vai estudar. Pão. Cara, o que pão tem a ver? Pão tem a ver com segurança. Pão era comida. Porque quando a gente está falando de eles serem enviados, eles irem para um lugar, eu não estou falando que ele pegava um aplicativo dele e pedia um Uber, não. Ele não ia ali rapidinho. Eles iam sem nenhum meio de comunicação. Eles iam para lugares que eles nem conheciam. Eles nem sabiam que eles iam encontrar. Eles não sabiam as perseguições. E olha que Jesus ele falou, você vai no meio de lobos, entendeu? Então, o mínimo era eles terem pão, mas ele falou, não levem pão, ou seja, não tem segurança no meu reino. E calma, eu sei que isso é uma coisa que vai deixar você meio lelé. Como assim? Você está querendo dizer que não tem segurança? Você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Mas e depois? Depois ele falou, não leva alforge. Ele falou, não leva alforge. Alforge. Ah, Rafa, o que é alforge? Se você é novo aqui, alforge era um termo utilizado para o saquinho que eles levavam talento. O que era o talento? O dinheiro. Então, em outras palavras, o que ele estava falando é não leve carteira, não leve money, não leve din-din, não precisa. Tem noção? Não levava pão, que era o alimento. Agora, o que você poderia comprar o pão, você não leva. Então, o que tem a ver com poder? Poder tem a ver com dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder de compra. Ele fala, não leva. Então, não tem poder. E reconhecimento? Será que as escrituras falam? Falam, só que é na volta. O reconhecimento, ele pega você na curva, entendeu? É assim. E quando eles foram enviados e eles voltaram,
As Escrituras, elas nos dizem alguns detalhes muito específicos. Por exemplo, fala que eles voltaram felizes, expulsamos demônios, ganhamos pessoas, isso e aquilo. E daí, qual era o papo na roda ali dos discípulos? O papo era assim: quem dentre nós é o maior no reino? Eles estavam enxergando, sim, numa hierarquia de importância. E o que acontece? A mulher, que era mãe de 2 discípulos, vira para Cristo e ela fala para ele assim: Senhor, quando chegar o momento futuro, lógico, eu estou falando aqui com palavras mais simplistas, mas depois você lê as Escrituras. Ela fala assim: quando chegar o momento futuro no teu reino, coloque um dos meus filhos para o lado direito do teu trono e outro do lado esquerdo. O que eles estavam querendo? O que ela estava querendo? Ela estava querendo isso aqui, ó. Ela estava querendo reconhecimento humano dos filhos. E o que ele responde? Jesus fala: mulher, você não sabe o que você está falando. Quem quiser ser o maior no meu reino tem que servir a muito, ser o menor. Então, aqui a gente entra no modelo de Cristo. Então, o modelo de Cristo é exatamente o inverso. Ele fomenta a gente a diminuir. E aqui, gente, eu quero ser bem literal, tá? Porque tem gente que pega alguns textos, do jovem rico, não quis dizer exatamente isso, não, ele não quis, e a gente filosofa muito. Ele quis sim, ele estava falando sobre diminuir, sobre ser o menor para servir a muitos. Então, quando você diminui, você é muito mais relevante, você é uma base, é um fundamento, tem muito mais a ver com apóstolo, que os discípulos, que o Senhor lhe estabeleceu eles como apóstolo. Apóstolo é fundamento, não é cobertura, é fundar, é fundamentar, é ser uma base para que outras pessoas possam crescer. Então eu tenho falado muito com as pessoas que eu acompanho, que eu discipulo. Quando a gente fala sobre a próxima geração, significa a gente ser eles, o meu teto, ser o chão deles. Então, eu cheguei até aqui para que daqui eu seja uma base para que eles continuem. Só que o que isso significa eu diminuir. Então, ele fala, sem segurança, sem poder, sem reconhecimento. Isso em que nível, Rafa? No nível literal, mas no nível humano. No nível humano. Então, se eles quisessem ter levado o pão, não haveria multiplicação. Grava isso. Sem pão, não haveria, aliás, com o pão, não haveria multiplicação. O que ele estava querendo dizer? Se você quiser fazer as coisas na tua vida profissional, na tua vida de trabalho, na tua vida cotidiana, só do teu jeito, eu estava conversando com um amigo que ele é bastante analítico, então tudo ele quer fazer planos e mais planos e tal, isso é legal. Mas a questão aqui é bem clara: se você quiser ter o controle sobre todas as coisas, você não vai viver o que Deus ele tem para você. Porque Deus tinha a multiplicação, eles queriam levar o pão. Segundo ponto, o alforje. Se eles tivessem levado o dinheiro, eles não viveriam tudo que eles viveram na extensão que eles viveram. Porque quando a gente quer condicionar o dinheiro para fazer o propósito, a gente fica preso no dinheiro. Então, o maior condicionamento do ser humano nos dias atuais é o dinheiro. Só que quando você fala, se eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Se eu tiver isso, eu vou viver o propósito. Se eu tiver isso, você está condicionando a tua caminhada baseada em dinheiro. Como se Deus precisasse do dinheiro para fazer o que Ele quer na tua vida. Ele não precisa. Entenda isso. Se Deus ele colocou algo em você, Ele vai atrair tudo, não é isso que fala? Ou você crê de forma literal, ou você crê de forma subjetiva, a gente precisa ser literal. Quando Ele fala, coloque em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado, é tudo mesmo. E nós vivemos isso e continuamos vivendo. Então, nós estamos há alguns anos vivendo coisas que nós nunca imaginamos, indo para países diferentes, fazendo coisas que nós não conseguiríamos fazer. Inclusive eu, na época eu ganhava bem mesmo, assim, para a minha idade. Tudo bem que para uns é muito, para outros é pouco, mas era bastante. Eu não conseguia viver o que eu tenho vivido nos dias atuais. Por quê? Porque
Ele é o maior interessado que você viveu pelo teu propósito, nele, que vai gerar justiça, paz e alegria. Então, se ele é o maior interessado, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar patrocinadores, ele vai gerar investidores, se você quer montar um negócio, ele vai gerar parceiros, ele vai gerar colaboradores, ele vai atrair todas as pessoas. Tudo, por quê? Porque você entendeu que o modelo dele é você diminuir, tá? Então a gente precisa entender isso, porque existe hoje, inclusive no meio cristão, um paradigma que precisa ser rompido. Esse paradigma do reconhecimento. Não, você precisa reconhecer a minha liderança, eu preciso reconhecer, reconhece a unção. Gente, esse nível de reconhecimento não tem a ver com os nossos parâmetros humanos. A gente muitas vezes quer pegar um correspondente almático humano e usar o espiritual da mesma forma. Não é sobre isso. Você tem que reconhecer, sim, aquele que te gerou, aquele que te lidera, aquele que te ajuda. Mas, gente, somos todos iguais, tá? Somos todos iguais. Até essa questão, muitas vezes, da questão de paternidade. A gente entra num nível, quase que um nível, assim, de idolatria, muitas vezes. Porque a gente acha que paternidade é alguém que está num nível superior. Não é. Paternidade, segundo a Bíblia, é irmandade com maturidade. Como assim? A gente vai ter um Goldipper falando sobre só paternidade. Mas eu quero dizer, Jesus ele virou e falou, não chama ninguém de pai. Eu sou chefe e vocês são irmãos. Ou seja, na terra todos nós somos irmãos. Qual a diferença? É que Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, quando se converter, ajuda os teus pequeninos irmãos. Então isso é paternidade. Quando você assumiu um lugar de autoridade, um lugar de mais unção, mais maturidade, essa é a palavra. O Senhor ele te confia a paternidade para os teus pequeninos irmãos. Então você que já tem uma história com Cristo, você tem agora uma responsabilidade com aqueles que estão chegando agora. Então você pode exercer paternidade. Então sim, eu creio em filiação, em paternidade e palavra, só que não desse nível almático, emocional, essa liga. A aliança é no Espírito. Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o propósito? Tem a ver sim, porque quando você deixa de querer reconhecimento humano, você começa a entrar num nível muito mais relevante em propósito. Não é querer viver um propósito para ter milhões de seguidores, milhões de likes, é palma humana, é que toalhinha, é tudo do teu jeito. Não é isso. Jesus ele não tinha nada disso. Inclusive, em Lucas 22, a última ceia, ele vira e fala assim, olha, os reinos desse mundo, eles fazem de tudo para ser servido, mas aqui, quem os servem? Ele estava servindo a mesa, de fato, literalmente. Ele estava servindo, e daí ele vira na sequência e fala, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou lhe confio. O que ele estava dizendo? É nesse modelo, é no modelo de servir. Então, eu falei aqui desse modelo inverso. O reino é de ponta cabeça, literalmente. Então, a segurança vai vir do Senhor, Ele vai te dar toda a segurança, não vai faltar coisa pequena nem coisa grande. Poder tem a ver com o poder sobrenatural do Espírito Santo. Então é você fazer aquilo que você nunca conseguiria fazer com a força do teu braço. Eu estou falando isso em produtividade e eu estou falando isso em alcance, em escala, em relevância, em graça. Quando você está nessa dinâmica de diminuir para ele crescer, você diminui na alma, no espírito você vive o inimaginável. E o reconhecimento não é o reconhecimento palma, o humano, não. É o reconhecimento espiritual. Se você está cuidando, se você está realmente sendo íntegro, sendo fiel ao pouco que ele te confiou, ele vai te colocar sobre o muito. E é aquilo, mão direita, mão esquerda. Com a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, entendeu? Cuidado em a gente muitas vezes querer ser reconhecido por homens, por pessoas. Você precisa ter a tua autenticidade e a tua identidade bem definida para entender que o modelo do reino não fica pedindo reconhecimento de ninguém. Ele simplesmente é feito. E quando é feito, naturalmente as pessoas vão reconhecer o teu trabalho, o fruto, aquilo que você desenvolve. E se também não reconhecer, você não está fazendo para ninguém, você está fazendo por um propósito. Entendeu? Então vamos lá. Aqui
Eu quero explicar duas coisas para terminar. Quando eu comecei a tentar tangibilizar isso num cotidiano mesmo profissional, de trabalho, até dentro de ministério, eu comecei a tentar seguir esse modelo aqui, que é o da pirâmide invertida, o de ponta cabeça. E eu comecei a ver que muitas vezes no nível de atividades isso é muito difícil, porque naturalmente a nossa maneira humana vai querer hierarquizar as coisas. E quando a gente quer hierarquizar as coisas, por mais que você queira trazer um modelo de ponta cabeça, você vai estar fazendo uma coisa que vai gerar desvio. Então o que eu entendi no Senhor? Eu entendi que tem esse é o modelo corrompido que a maioria das pessoas tem vivido, por causa da cultura, por causa da profissão, dos dias atuais normais, você está inserido nisso. Mas esse é o modelo, vou colocar aqui, modelo de valor. Quando eu falo de valor, eu estou falando de valores mesmo, a parte de significação, de significado. Então, esse é o modelo de valor. Você pode aplicar ele, ainda que você trabalhe hoje numa empresa com modelo corrompido. Você pode, com os teus valores, ser o menor, servir a tua equipe, servir as pessoas, entender que você tem que diminuir, se mover sem ficar condicionado ao dinheiro, ao poder, ao reconhecimento. E quando você faz isso, o teu nível de relevância aumenta. Então é um modelo de valor. Se você é líder de algum ministério, se você tem alguma frente, ou se você talvez não seja líder de nada, mas hoje você está auxiliando. Quanto mais você tem essa mentalidade de um modelo de valor, você vive essa vida dessa maneira, você vai assumir lugares onde o Senhor ele vai te colocar mesmo em pontos estratégicos. E o modelo de nível de atividade, o nível prático, seja qual a tua atuação profissional, existe um modelo de serviço, que eu chamo de modelo em rede. Então, eu não sou muito bom para desenhar redes, mas o modelo em rede está tudo conectado. Então, o modelo em rede é assim, tudo conectado. Eu comecei a ver que o modelo em rede é um modelo muito alinhado com o reino. A gente vê, se não me engano, em Mateus 13, quando ele fala da última parábola, ele fala: o reino de Deus é como uma rede. É óbvio que o contexto ali, ele estava falando sobre uma rede de pesca mesmo, onde tem peixes bons ou ruins. Mas pega o princípio é de fato como uma rede. Hoje existe uma matriz divina que conecta todas as coisas para um propósito dele, para ele, por ele. Então, quando a gente entende isso, um modelo em rede ele é muito real, ele é muito viável. Então, hoje, na nossa equipe de trabalho, a gente entende esse modelo de rede, que não é um modelo de hierarquia. Então, mesmo eu liderando algumas frentes, eu muitas vezes tenho alguém da minha equipe que pode ser mais novo, mais inexperiente, independente da situação, que essa pessoa vai me liderar para uma frente específica. Então, naquele projeto, eu vou servir ela nesse modelo em rede. E num outro, ela vai me servir. Porque, de fato, ninguém está servindo ninguém. Nós estamos servindo a um propósito maior no reino. Então, esse é um modelo muito importante para você entender. Talvez eu fale sobre hierodúlia e hierarquia e você vai entender que os modelos aqui não tem a ver com hierodúlia, uma estrutura de poder, mas uma estrutura de serviço, de servir um ao outro. Então é isso, hoje eu quis falar sobre modelos, reino e impacto na sociedade. Você vai começar a ver que isso tudo entrando dentro de você, naturalmente vai fazer com que você ajuste a sua vida para que a tua vida profissional, a tua vida em todos os níveis realmente traga Cristo de volta, estabeleça justiça, paz e alegria e seja uma resposta para os oprimidos, tá bom? Então é isso, se você deseja ficar em contato com esses conteúdos mais profundos e não perder nada, aqui no link da descrição
tem o nosso canal no Telegram, que sempre que sair conteúdos novos nessa playlist específica do Go Deeper, só a galera do Go Deeper vai saber. E se você curtiu esse conteúdo, por favor, dá um like e comenta aqui o que você achou de tudo isso. Faz sentido esses modelos? Faz sentido viver na segurança, no poder e no reconhecimento dele, dos céus e não no nosso modelo? Então, por favor, comenta aqui, eu quero responder cada comentário e nós nos vemos no próximo Go Deeper. A mensagem aqui é: vá mais fundo!